Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesse dia 8 de janeiro, nesta semana da Epifania, para que possamos juntos meditar a palavra de Deus. Hoje nós lemos o Evangelho de São Marcos, no capítulo 6, versículos do 45 ao 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos os tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós nos encontramos ainda dentro deste contexto da Semana da Epifania, Semana da manifestação do Senhor, quando Cristo vem se manifestar a nós na sua divindade, para que nós possamos crer que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Ontem víamos o gesto da multiplicação dos pães. Jesus que, tomando aqueles 5 pães, os 2 peixes, sacia aquela grande multidão. Eram 5.000 homens, como nos fala o evangelista. Hoje, Jesus despede os seus discípulos que vão à sua frente na barca e pela madrugada se aproxima deles andando sobre as águas. É mais um gesto, é mais um sinal que nos narra São Marcos para que nós possamos acreditar verdadeiramente que Cristo é o Filho de Deus. Porque quem poderia desafiar as leis da física senão o próprio Cristo, senão o próprio Deus? Por isso, ele caminha sobre as águas. Mas nos chama a atenção aquilo que fala Jesus ao se aproximar deles. Com certeza, esta cena os deixou apavorados. Nunca tinham visto ninguém andar sobre as águas. E por isso o medo toma conta deles. Mas Jesus, ao aproximar-se, diz: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." E a partir do momento em que Jesus sobe na barca, o vento cessa. A tempestade acalma-se. E é interessante percebermos isso porque, de um certo modo, nós poderíamos interpretar também esta barca como sendo a igreja. A igreja que caminha, que está sempre presente no mundo e que muitas vezes é atribulada por ventos contrários. Pensemos nas perseguições que sofreram os primeiros cristãos. Pensemos ainda nos dias de hoje. As dificuldades que nós temos para poder viver a nossa fé são tempestades que se jogam contra a barca que é a igreja. Mas a igreja é chamada a confiar, porque Cristo se faz presente. E se Cristo se faz presente, a tempestade não poderá nos afundar. O mesmo pode ser dito da nossa vida. Muitas vezes nós sofremos dificuldades, muitas vezes nós vivemos momentos de tribulação, mas é o momento de termos a certeza de que Cristo se faz presente. E se Cristo se faz presente no meio de nós, então a nossa barca não irá afundar, a nossa vida não irá desmoronar. É a certeza da fé de que Cristo se faz presente conosco. E se Ele se faz presente conosco, Ele mesmo é o sustento da nossa vida. Ele mesmo é o sustento da nossa caminhada. E assim, do mesmo modo que ele volta-se para os seus discípulos e diz: "Coragem, sou eu, não tenhais medo", ele volta-se também para cada um de nós e nos diz: "Coragem,
sou eu. Não tenhais medo. Por isso, que nós saibamos que nas dificuldades da vida, Cristo nos convida justamente a confiar na sua presença. Ele está conosco, Ele está na barca, e se Ele está conosco, a tempestade não pode nos vencer, a tempestade não poderá nos derrubar. Oremos. Ó Deus, luz de todas as nações, concedei aos povos da terra viver em perene paz, e infundi em nossos corações aquela luz admirável que fizestes brilhar nos corações dos nossos pais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.